Rafael Mendes nunca imaginou que parar para ajudar uma viatura quebrada na estrada mudaria tudo. Aos 34 anos, pai solteiro dedicado à filha de 9 anos, ele havia construído uma vida segura, previsível, longe de mágoas antigas. Mas quando aquela policial se virou e tirou os óculos escuros, o mundo parou. Larissa Tavares. O nome que ele havia tentado esquecer por 11 anos. O rosto que assombrava seus sonhos mais secretos. A mulher que partiu sem explicação e agora estava de volta, usando distintivo e carregando segredos que poderiam destruir ou reconstruir tudo. Antes de continuarmos, conta pra mim aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Quero muito saber até que lugares essa história vai chegar. E se você acredita em segundas chances, ou já reencontrou alguém que marcou sua vida, deixe seu like neste vídeo e fique até o final para descobrir o que aconteceu quando Rafael e Larissa se reencontraram após 11 anos de silêncio. Agora, vamos para a nossa história. A tarde de dezembro caía pesada sobre a rodovia vicinal que cortava os eucaliptais entre Palmares e a Serraria São Sebastião. Rafael Mendes dirigia sua caminhonete Hilux branca com as janelas abertas, deixando entrar o cheiro de terra úmida e serragem que se misturava ao perfume adocicado das flores de eucalipto. No banco traseiro, Lívia cantarolava baixinho uma música que havia aprendido na escola, balançando as pernas que ainda não alcançavam completamente o chão do carro. Aquela era a rota que Rafael percorria toda semana. Buscar madeira na serraria, voltar para a oficina, trabalhar até tarde transformando tábuas brutas em móveis que levavam sua assinatura. Uma rotina previsível, segura, exatamente como ele havia planejado sua vida nos últimos anos. Previsibilidade era proteção. Rotina era controle. E controle significava que nada poderia pegá-lo desprevenido novamente. Foi por isso que, quando viu as luzes de emergência piscando à frente, seu primeiro instinto foi continuar dirigindo. Não era problema dele. Alguém já teria chamado ajuda. Mas então Lívia apontou pela janela. Pai, olha, é um carro da polícia. Será que estão precisando de ajuda? Rafael diminuiu a velocidade quase sem querer. Os anos de educação que Dona Célia havia martelado nele falando mais alto que seu desejo de evitar complicações. A viatura da Polícia Civil estava parada no acostamento, capô aberto, uma fina linha de fumaça subindo do motor. Não havia outros carros parados. A estrada estava vazia naquele trecho, apenas eucaliptos dos dois lados, e o asfalto rachado se estendendo até desaparecer numa curva à frente. Vamos parar só um minutinho, tá bom? O papai só vai ver se está tudo bem. Lívia assentiu, seus olhos castanhos brilhando com aquela curiosidade que ela herdara de... Bem, Rafael nunca gostava de completar esse pensamento. Ele encostou a caminhonete uns 20 metros à frente da viatura e desligou o motor. Fica aqui dentro, Lívia. Não desce, combinado? Combinado, pai. Rafael abriu a porta e desceu, suas botas de trabalho tocando o asfalto ainda quente do sol da tarde. Ele usava a calça jeans suja de pó de madeira e uma camiseta verde desbotada da oficina. As mãos, mesmo limpas, carregavam as marcas de quem trabalhava com as próprias ferramentas, pequenos cortes cicatrizados, calos nas bases dos dedos. Ele caminhou de volta em direção à viatura, notando os detalhes automaticamente. Placa de Palmares. Modelo mais novo. Viatura administrativa, não de patrulhamento. Uma figura estava debruçada sobre o motor, de costas para ele. Calça tática preta, colete também preto com as letras amarelas Polícia Civil nas costas. Cabelo loiro preso num rabo de cavalo baixo. Não dava para ver o rosto, mas pela postura e pela voz baixa que murmurava o que pareciam ser palavrões criativos, era uma mulher. Boa tarde, disse Rafael, mantendo distância respeitosa. Precisa de ajuda? A mulher se endireitou e começou a se virar. Foi um movimento simples, corriqueiro. O tipo de coisa que acontece 1000 vezes por dia sem consequência. Mas para Rafael, aquele movimento aconteceu em câmera lenta, como se o universo precisasse esticar o momento
para caber toda a mudança que ele traria. Ela se virou, tirou os óculos escuros, e Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Larissa Tavares. O nome explodiu na mente dele antes mesmo que o cérebro conseguisse processar completamente os detalhes do rosto à sua frente. Aqueles olhos verdes, mais escuros nas bordas, que costumavam mudar de tom dependendo da luz. A cicatriz pequena, quase invisível, no canto esquerdo da boca, lembrança de uma queda de bicicleta aos 12 anos. A forma como ela inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando estava surpresa, exatamente como fazia agora. Rafael ficou paralisado no meio do acostamento, um pé à frente do outro, a mão ainda levantada num gesto de cumprimento que havia congelado no ar. Seu coração batia tão alto que ele tinha certeza de que ela conseguia ouvir. 11 anos. 11 anos desde a última vez que ele havia visto aquele rosto. 11 anos desde que Larissa Tavares havia saído de sua vida, deixando apenas uma carta vaga e um buraco no peito que ele havia tentado preencher com trabalho, responsabilidade e uma filha que precisava dele inteiro. E agora ela estava ali, a menos de 3 metros de distância, usando o distintivo da Polícia Civil de Palmares, olhando para ele com a mesma expressão de choque que ele sabia estar estampada no próprio rosto. Rafael, disse ela. E não foi uma pergunta. Foi uma constatação suave, quase um suspiro, carregada de tantas coisas não ditas que o nome dele pareceu pesar toneladas no ar entre eles. Ele conseguiu engolir em seco, forçou a mão a voltar para o lado do corpo, tentou fazer seu cérebro funcionar novamente. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu mais rouca que o normal. Larissa. Atrás dele, a voz aguda de Lívia cortou o silêncio pesado. Pai, está tudo bem? Rafael piscou, o som da voz da filha funcionando como um choque de realidade. Ele virou a cabeça ligeiramente, o suficiente para ver Lívia debruçada sobre o banco da frente, olhando pela janela aberta com expressão preocupada e curiosa. Está tudo bem, filha. Só vou ver o que o carro precisa. Quando olhou de volta para Larissa, viu que ela estava olhando na direção da caminhonete. Para Lívia. Algo passou por seu rosto, rápido demais para ele identificar completamente. Surpresa, talvez. Ou algo parecido com dor. É sua filha? Perguntou Larissa, e havia algo estranho em sua voz. Algo controlado demais, como se estivesse fazendo um esforço consciente para soar casual. Respondeu Rafael, e não elaborou. Não confiava em si mesmo para dizer mais sem que a amargura vazasse nas palavras. Larissa assentiu lentamente, como se aquela informação confirmasse algo que ela já sabia, ou temia. Então ela pareceu se recompor, endireitando os ombros, e quando falou novamente, sua voz estava mais firme, mais profissional. O radiador superaqueceu. Acho que tem um vazamento na mangueira superior. Já liguei para o guincho, mas vão demorar pelo menos 1 hora. Rafael assentiu, grato por ter algo prático no que focar. Ele caminhou até o motor e se debruçou para olhar, mantendo distância física de Larissa, como se proximidade demais pudesse queimá-lo. O cheiro de anticongelante quente invadiu suas narinas. Ele identificou o problema imediatamente. A mangueira estava rachada perto da conexão com o radiador, vazando líquido verde. É a mangueira mesmo, disse ele, mantendo os olhos no motor. Tem que trocar. Não dá para fazer um reparo temporário aqui. Eu imaginei, respondeu Larissa. Um silêncio denso caiu entre eles. Rafael podia ouvir cigarras cantando nos eucaliptos, o barulho distante de um caminhão passando em alguma estrada paralela, a respiração de Larissa mais perto do que seria confortável. Ele se forçou a se endireitar e dar um passo para trás. Posso te dar uma carona até a cidade, disse ele, as palavras saindo antes que pudesse pensar melhor. Se quiser. Larissa olhou para ele surpresa. Não precisa, Rafael. O guincho vem buscar a viatura. Eu posso esperar. Vai escurecer em menos de 1 hora. E esse trecho da estrada é bem vazio à noite. Ele não sabia por que estava insistindo.
A parte racional do cérebro gritava para ele entrar na caminhonete e ir embora, deixar o passado exatamente onde deveria estar. Mas havia algo mais forte, talvez resquícios de quem ele costumava ser, que não conseguia deixar ninguém, nem mesmo ela, sozinha numa estrada deserta ao anoitecer. Larissa hesitou. Ele viu o conflito passar por seu rosto, a mesma batalha interna que ele estava travando. Finalmente, ela suspirou. Tudo bem, obrigada. Rafael assentiu e caminhou de volta para a caminhonete, sentindo as pernas pesadas como chumbo. Cada passo parecia atravessar uma década, trazendo memórias que ele havia trancado cuidadosamente em lugares escuros da mente. Quando abriu a porta, Lívia estava virada para trás, observando tudo com olhos arregalados. Ela vai vir com a gente? Perguntou Lívia, animada. Ela é policial de verdade? É sim. E sim, ela vai precisar de uma carona até a cidade. Vamos fazer ela se sentir bem-vinda, tá? Lívia sorriu largo e acenou pela janela quando Larissa se aproximou. Rafael sentiu o peito apertar. Sua filha não tinha ideia de quem era aquela mulher. Não tinha ideia do que sua presença significava. Do terremoto que estava prestes a abalar a vida cuidadosamente construída que ele havia feito para elas. Larissa abriu a porta traseira e entrou, acomodando-se no banco ao lado de Lívia. Ela trazia consigo o cheiro de perfume sutil, misturado com o odor químico de anticongelante. Oi, disse Lívia imediatamente, sorrindo do jeito aberto que só crianças conseguem. Meu nome é Lívia. Você é policial? Larissa sorriu, e foi um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de um jeito que Rafael se lembrou visceralmente. Sou sim, Lívia. Meu nome é Larissa. É um prazer te conhecer. Você prende bandidos? Perguntou Lívia, seus olhos brilhando de fascínio. Às vezes, respondeu Larissa, o sorriso se suavizando. Mas a maior parte do tempo, eu investigo coisas, converso com pessoas, tento entender o que aconteceu quando algo dá errado. Tipo uma detetive? Exatamente como uma detetive. Rafael ligou o motor, suas mãos fechando no volante com mais força do que o necessário. Ele podia ver Larissa pelo retrovisor. Podia ver a facilidade com que ela conversava com Lívia, a paciência em seu tom. E isso doía de um jeito que ele não estava preparado para sentir. Ele colocou a caminhonete em movimento, as rodas crocantes no asfalto ao saírem do acostamento. O silêncio entre os bancos da frente e de trás era quase sólido, denso demais para ser cortado apenas pela conversa animada de Lívia. Você mora em Palmares? Perguntou Lívia, incansável em sua curiosidade infantil. Agora moro, respondeu Larissa, e Rafael sentiu o olhar dela tocar a nuca dele através do retrovisor. Voltei há 2 semanas. Fui transferida para cá. As palavras caíram como pedras no estômago de Rafael. Transferida. Não estava só de passagem. Estava de volta, em Palmares, permanentemente. Você já morou aqui antes? Continuou Lívia. Morei, sim. Há muito tempo. Quando eu tinha mais ou menos a sua idade, e depois quando era mais velha também. Legal. Então você conhece meu pai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael viu Larissa engolir em seco pelo retrovisor, antes de responder, sua voz cuidadosamente neutra. Conheci, sim, há muito tempo. Lívia pareceu satisfeita com a resposta e voltou a olhar pela janela, apontando para uma família de capivaras que atravessava um campo ao longe. Mas Rafael mal ouvia a narração animada da filha. Sua mente estava presa naquelas 3 palavras. Há muito tempo. Como se fosse só isso. Como se 11 anos de silêncio, de perguntas sem resposta, de noites acordado se perguntando onde tinha errado, pudessem ser resumidos em há muito tempo. A estrada se estendia à frente, reta e interminável, ladeada por plantações de eucalipto que balançavam suavemente no vento da tarde. Rafael conhecia cada curva, cada buraco, cada placa daquele caminho. Havia percorrido ele 1000 vezes. Mas nunca, em nenhuma dessas 1000 vezes, ele imaginou que faria esse trajeto com Larissa Tavares no banco de trás de sua caminhonete.
15 minutos se passaram em relativo silêncio, quebrado apenas por comentários ocasionais de Lívia sobre coisas que via pela janela. Rafael mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua consciência estava inteiramente focada na presença de Larissa atrás dele. Ele podia sentir quando ela mudava de posição, podia ouvir o tecido de seu colete roçando no banco de couro, podia sentir o peso de seu olhar quando ela olhava para ele através do retrovisor. Finalmente, quando já podiam ver as primeiras casas de Palmares surgindo ao longe, Larissa falou diretamente com ele pela primeira vez desde que entraram no carro. Você ainda mora na mesma casa? A pergunta era simples, prática, mas carregava o peso de uma década de distância. Rafael demorou para responder, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não. Comprei um terreno na saída da cidade, perto da oficina. Construí a casa há 6 anos. Ele não disse que havia sido logo depois que Lívia nasceu, quando ele precisou de mais espaço e de um novo começo que não carregasse fantasmas em cada cômodo. Não disse que cada tábua daquela casa havia sido escolhida e cortada por suas próprias mãos, que cada prego martelado foi uma forma de terapia, de tentar construir algo sólido, quando tudo dentro dele parecia estar desmoronando. Você tem uma oficina? Perguntou Larissa, e havia genuína curiosidade em sua voz. Tenho, respondeu ele, a voz ainda neutra. Marcenaria. Móveis sob medida, principalmente. Foi Lívia quem completou, orgulhosa. Meu pai faz as coisas mais lindas. Ele fez minha cama que parece um castelo, e a mesa da cozinha, e o armário da Dona Célia. Ao ouvir o nome de Dona Célia, Rafael viu Larissa se endireitar ligeiramente no banco traseiro através do retrovisor. Dona Célia. A mesma Dona Célia da Rua das Acácias? A mesma, confirmou Rafael. Ela cuida da Lívia depois da escola, até eu sair da oficina. Como ela está? Perguntou Larissa, e havia algo de nostálgico em sua voz. Ela ainda faz aqueles bolos de fubá? Faz. E ainda reclama que ficam secos, mesmo que todo mundo diga que são perfeitos. Larissa riu, um som baixo e suave que fez algo dentro do peito de Rafael se contrair dolorosamente. Era o mesmo riso. Depois de 11 anos, distância, mudança, tudo o que havia acontecido, o riso dela era exatamente o mesmo. Eles entraram nos limites da cidade. Palmares tinha crescido nos últimos anos, novas ruas, novos comércios, mas o centro continuava o mesmo. A praça principal com seus ipês amarelos, a igreja matriz com sua fachada de pedra, o mercado municipal que funcionava aos sábados. Tudo exatamente como Rafael se lembrava de quando era criança, como Larissa certamente se lembrava também. Onde você quer descer? Perguntou Rafael, tentando manter a voz profissional. Pode me deixar na delegacia? É ali na avenida principal, perto do antigo cinema. Rafael assentiu e virou na direção indicada. O antigo cinema havia se tornado um centro cultural, mas o prédio da delegacia ao lado permanecia o mesmo, uma construção dos anos 80 com pintura bege desbotada e grades nas janelas. Ele estacionou em frente. Larissa abriu a porta, mas antes de sair, ela se virou para Lívia. Foi muito bom te conhecer, Lívia. Você é uma menina muito esperta e simpática. Lívia sorriu radiante. Obrigada. Foi legal conhecer você também. Você vai prender muitos bandidos aqui em Palmares? Vou fazer o meu melhor, respondeu Larissa, sorrindo. Então ela olhou para Rafael e o sorriso desapareceu, substituído por algo mais complexo, mais difícil de decifrar. Obrigada pela carona, Rafael. É bom te ver. Ele assentiu uma vez, sem confiar na própria voz. Larissa saiu do carro e fechou a porta suavemente. Rafael a observou através do vidro enquanto ela caminhava em direção à entrada da delegacia. A postura ereta, os ombros para trás. Justo antes de entrar, ela olhou para trás uma única vez, seus olhos encontrando os dele através do para-brisa. E então ela desapareceu para dentro do prédio. Pai? Chamou Lívia. Você está bem? Você está com cara de triste. Rafael forçou um sorriso e olhou para a filha pelo retrovisor. Estou bem, querida.
só cansado. Vamos para casa? Vamos. Hoje tem macarrão? Tem, sim. Ele colocou o carro em movimento novamente, saindo da frente da delegacia e seguindo para casa. Mas sua mente não estava no trânsito, nem no jantar, nem nas tarefas que ainda precisava terminar na oficina. Sua mente estava presa 11 anos no passado, num dia de janeiro sufocante quando Larissa Tavares havia entrado em sua vida pela última vez para dizer adeus. Eles tinham 22 anos. Rafael acabara de voltar de São Paulo, onde havia tentado por 2 anos fazer faculdade de arquitetura. Não havia dado certo. A cidade grande não era para ele. O ritmo, o barulho, a solidão em meio a milhões de pessoas. Ele voltara para Palmares, determinado a recomeçar, a fazer algo com as mãos que sempre foram mais inteligentes do que sua cabeça para números e projetos abstratos. Larissa estava no último ano do curso de Direito numa universidade particular de Campinas. Ela viajava todo dia, saía às 5 da manhã e voltava às 9 da noite, exausta, mas determinada. Eles haviam começado a namorar no colegial, um romance adolescente que sobreviveu à distância e à mudança de prioridades, porque ambos acreditavam, com a convicção absoluta da juventude, que eram feitos um para o outro. Naquele dia de janeiro, Larissa apareceu na casa que Rafael alugava perto do centro da cidade. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, as mãos nervosas. Rafael percebeu imediatamente que algo estava errado, mas não imaginou o quê. Ela disse que havia sido aprovada num concurso para a Polícia Civil de São Paulo, que era uma oportunidade única, que sempre havia sonhado em seguir carreira policial, mas nunca contara para ninguém porque parecia impossível. Que o curso começava em 2 semanas e que ela precisava se mudar imediatamente. Rafael lembrava de ter ficado atordoado, não pelo sonho dela, mas pela forma como foi apresentado. Como um fato consumado. Não como uma conversa, mas como um anúncio. Ele tentou argumentar. Disse que poderiam fazer dar certo, que ele poderia visitá-la, que depois do curso ela poderia tentar transferência para alguma cidade mais perto. Disse que acreditava nela, no futuro deles. Larissa o ouviu com os olhos marejados, e então disse as palavras que ele nunca esqueceria. Eu não posso te pedir para esperar, Rafael. Não sei quanto tempo vai demorar. Não sei se vou conseguir voltar. E você merece alguém que esteja aqui, que construa uma vida com você agora, não em algum futuro incerto. Ele disse que não queria outra pessoa. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário. Larissa balançou a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto. Eu preciso fazer isso sozinha. Preciso saber se consigo, sem depender de ninguém. Sem ter você como rede de segurança. As palavras foram como um soco. Rafael lembrava da sensação de estar se afogando em ar sólido, incapaz de respirar, incapaz de processar que ela estava terminando tudo, que estava escolhendo a carreira em vez dele. Ela deixou uma carta. Ele nunca leu completamente, não conseguiu passar das primeiras linhas antes de amassar o papel e jogá-lo em algum canto que ele não lembrava mais. E então ela partiu. E por 11 anos, Rafael não soube nada sobre ela. Nenhuma mensagem, nenhum telefonema, nenhuma notícia através de conhecidos em comum. Ela desapareceu da vida dele como se nunca tivesse existido, deixando apenas a memória e a dor. Rafael estacionou na garagem de casa, desligando o motor com mais força do que necessário. Lívia saiu pulando, já falando sobre ter visto a policial de verdade, sobre como era legal que ela conhecia Dona Célia, sobre 1 milhão de outras coisas que passavam pela mente acelerada de uma criança de 9 anos. Mas Rafael mal ouvia. Ele estava preso entre o passado e o presente, entre a raiva que ainda queimava baixinho depois de todos esses anos e algo mais perigoso. Curiosidade, talvez, ou a necessidade doentia de entender por que ela havia voltado agora, por que Palmares, por que justo quando ele finalmente havia conseguido construir algo estável. Dentro de casa, enquanto preparava o jantar e ouvia Lívia contar para Dona Célia, que havia ficado até mais tarde, sobre a policial bonita que conheceram, Rafael tomou uma decisão. Ele iria evitar Larissa Tavares. Completamente.
Palmares era pequena, mas não tão pequena assim. Ele mudaria suas rotas, seus horários, faria o que fosse necessário para não cruzar com ela novamente. Porque Rafael Mendes havia aprendido há muito tempo que algumas portas, quando fechadas, deveriam permanecer trancadas. Mesmo que uma parte dele, pequena e teimosa, sussurrasse que a chave ainda estava em algum lugar dentro de seu peito, enferrujada mas intacta, esperando apenas um motivo para girar novamente. Rafael passou os 3 dias seguintes tentando manter sua resolução de evitar Larissa Tavares. Não foi difícil no começo. Sua rotina era previsível: casa, oficina, escola de Lívia, mercado às quartas-feiras, missa aos domingos com Dona Célia. Palmares tinha 23 mil habitantes, ruas suficientes para que 2 pessoas pudessem passar meses sem se cruzar, se realmente quisessem. Mas o universo, Rafael descobriu, tinha senso de humor cruel. Na quinta-feira de manhã, ele estava na casa de ferragens do seu Antônio, comprando lixa e verniz para um armário que precisava terminar até o final da semana. O estabelecimento ficava na rua principal, um prédio antigo com piso de cimento queimado e prateleiras de madeira que iam do chão ao teto, abarrotadas de parafusos, pregos, ferramentas e todo tipo de material de construção. O cheiro de óleo de máquina e madeira crua sempre fez Rafael se sentir em casa. Ele estava no fundo da loja, analisando diferentes gramaturas de lixa, quando ouviu a voz dela. "Bom dia, seu Antônio. O senhor tem fita isolante de alta voltagem?" Rafael congelou, a lixa número 120 ainda na mão. Reconheceria aquela voz em qualquer lugar, mesmo depois de 11 anos, mesmo no meio de uma multidão. Ele se virou lentamente, meio escondido atrás de uma prateleira alta, e a viu. Larissa estava perto do balcão, vestindo jeans e uma blusa de manga comprida azul marinho, o distintivo preso no cinto. Seu Antônio, um homem de 60 e tantos anos com bigode grisalho e barriga proeminente, sorria largo. "Larissa Tavares. Menina, quando você voltou para Palmares? Deve fazer o quê, 10 anos? 11, respondeu Larissa, sorrindo. Voltei semana passada. Fui transferida para a delegacia daqui. Que bom ter você de volta. Sua mãe deve estar nas nuvens. Está sim, confirmou Larissa, e Rafael percebeu uma leve tensão em sua voz. Foi uma surpresa para ela também. Seu Antônio desapareceu nos fundos da loja para buscar a fita isolante. Rafael sabia que tinha talvez 30 segundos para decidir. Podia sair pela porta dos fundos, que dava para o estacionamento. Podia simplesmente ficar onde estava até ela ir embora. Podia fazer o que vinha fazendo pelos últimos 3 dias, evitar, ignorar, fingir que ela não existia. Mas seus pés tomaram a decisão por ele. Ele saiu de trás da prateleira e caminhou em direção ao balcão, as lixas ainda na mão. Larissa se virou ao som dos passos e o viu. Por uma fração de segundo, algo passou pelo rosto dela. Surpresa, talvez um pouco de apreensão, mas então ela compôs uma expressão neutra, profissional. "Rafael", disse ela, acenando com a cabeça. "Larissa", ele respondeu, mantendo a voz tão neutra quanto possível. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Rafael podia ouvir seu Antônio mexendo em caixas nos fundos, o zumbido do ventilador de teto, o barulho de trânsito lá fora. Tudo parecia amplificado, mais alto do que deveria ser. Foi Larissa quem quebrou o silêncio primeiro. "Como está a Lívia?" "Bem, na escola agora. Ela parece uma ótima menina." "É", confirmou Rafael, e não soube o que mais dizer. A conversa parecia uma dança estranha. Passos cuidadosos para evitar pisar em minas terrestres emocionais. Seu Antônio voltou, trazendo 3 rolos diferentes de fita isolante. "Tenho essas aqui." "Qual você precisa?" Enquanto Larissa examinava as opções com seu Antônio, Rafael aproveitou para ir até o balcão e colocar suas lixas em cima. Ele esperaria sua vez, pagaria e sairia. Simples, sem complicação. Larissa escolheu uma fita e se virou para ele enquanto seu Antônio anotava a compra dela num caderno velho de capa dura. "Você continua trabalhando com madeira?"
Perguntou ela, olhando para as lixas. Continuo. Marcenaria, móveis personalizados. Deve ser gratificante. Criar coisas com as próprias mãos. É, respondeu Rafael, sentindo a conversa ficar cada vez mais forçada. Cada palavra era um esforço. Cada segundo na presença dela parecia esticar infinitamente. Seu Antônio olhou de um para o outro, os olhos aguçados de quem havia visto muitas coisas na vida e sabia reconhecer tensão quando via. Vocês dois se conhecem? Sim, disseram juntos, e então ficaram em silêncio novamente. Ah, disse seu Antônio, claramente percebendo que havia uma história ali, mas sábio o suficiente para não perguntar. Bom, Larissa, dá R$18 na fita. Larissa pagou e pegou o rolo, colocando-o na bolsa transversal que carregava. Ela se virou para sair, mas hesitou na porta, olhando para trás. Rafael, eu preciso falar com você. Quando você tiver tempo. Rafael sentiu o estômago apertar. Não agora, Larissa. Eu sei, ela disse rapidamente. Não agora, mas em algum momento. Por favor. Antes que ele pudesse responder, ela saiu, a porta de vidro se fechando atrás dela, com um tinido suave do sino pendurado na parte superior. Rafael ficou olhando através do vidro, enquanto ela caminhava até uma viatura civil estacionada na rua, entrava e dirigia embora. Essa menina sempre foi complicada, comentou seu Antônio, voltando sua atenção para as lixas de Rafael. Mas tem bom coração. Lembro quando ela era pequena, vinha aqui com o pai comprar material para consertar coisas na casa. Sempre curiosa, sempre fazendo perguntas. Rafael apenas assentiu, pagando suas compras em silêncio. Ele não queria falar sobre Larissa, não queria pensar sobre ela, não queria que memórias continuassem invadindo sua mente a cada momento. Mas era inevitável. Naquela tarde, enquanto lixava a porta do armário na oficina, Rafael se pegou pensando na pergunta que Larissa havia feito na ferragem. Se era gratificante criar coisas com as mãos. A verdade era que sim. Trabalhar com madeira o salvara de um jeito que ele nunca admitira em voz alta. Quando Larissa partiu, Rafael ficou à deriva por meses. Tentou voltar para São Paulo, pensou em fazer outro curso, em recomeçar em outro lugar. Mas nada parecia fazer sentido. Foi seu pai, pouco antes de falecer num acidente de carro que deixou Rafael órfão aos 23 anos, quem sugeriu que ele procurasse o velho mestre Joaquim, um marceneiro que tinha oficina nos arredores de Palmares. Mestre Joaquim tinha 72 anos e mãos nodosas de artrite, mas ainda conseguia criar peças que pareciam ter alma própria. Ele aceitou Rafael como aprendiz sem fazer perguntas, apenas entregou ferramentas e disse para observar. Durante 2 anos, Rafael aprendeu tudo. Como escolher madeira, como ler os veios, como cada tipo tinha sua personalidade, seu temperamento. Aprendeu que trabalhar com madeira exigia paciência, precisão, respeito. Não dava para forçar, não dava para apressar. Era preciso ouvir o que o material tinha a dizer. E no processo de aprender a ouvir a madeira, Rafael lentamente começou a ouvir a si mesmo novamente. As perguntas se tornaram menos urgentes, a raiva menos consumidora. Ele não esqueceu Larissa, nunca conseguiu esquecer, mas aprendeu a viver com a ausência dela, a transformá-la em algo que não o destruísse. Quando o mestre Joaquim faleceu, deixou a oficina para Rafael em testamento. Foi uma surpresa. Eles mal conversavam durante os dias de trabalho, comunicando-se mais através de gestos e ações do que palavras. Mas o velho havia visto algo em Rafael, algo que merecia ser preservado e passado adiante. Rafael expandiu o negócio lentamente. Começou a fazer móveis personalizados, peças únicas. Sua reputação cresceu. Pessoas vinham de cidades vizinhas para encomendar trabalhos dele. Não era riqueza, mas era estabilidade. Era propósito. E então, aos 28 anos, Rafael conheceu Marina. Ela era professora na escola municipal. Havia se mudado para Palmares, vinda de Ribeirão Preto. Bonita, inteligente, com um sorriso fácil que iluminava ambientes. Eles começaram a sair. Nada sério no começo,
Apenas jantares ocasionais, conversas agradáveis. Marina sabia sobre Larissa, a cidade inteira sabia da história, mas ela nunca pressionou, nunca exigiu mais do que Rafael podia dar. Quando Marina descobriu que estava grávida, Rafael sentiu o mundo virar de cabeça para baixo pela segunda vez na vida. Eles não estavam juntos há tanto tempo, não tinham planos de futuro juntos, mal se conheciam de verdade. Mas Marina quis ter o bebê, e Rafael, apesar do medo paralisante, decidiu assumir a responsabilidade. Eles tentaram fazer dar certo. Moraram juntos por 2 anos, tentaram construir algo que parecesse uma família, mas a verdade era que não se amavam. Gostavam um do outro, respeitavam-se, queriam o melhor para Lívia, mas não havia aquela centelha, aquela conexão profunda que faz pessoas quererem acordar juntas todos os dias. Marina foi honesta sobre isso primeiro. Uma noite, quando Lívia tinha 1 ano e meio, ela sentou com Rafael na sala e disse que eles estavam se fazendo infelizes, tentando forçar algo que não existia. Que Lívia merecia pais que fossem honestos, mesmo que isso significasse não estarem juntos. Rafael concordou porque sabia que ela estava certa. Eles se separaram amigavelmente. Marina se mudou para Campinas 6 meses depois, aceitando uma posição melhor numa escola particular. Ela visitava Lívia uma vez por mês, ligava toda semana, mandava presentes. Não era uma mãe ausente, apenas uma mãe que vivia longe. E Lívia, com a adaptabilidade das crianças, aceitou essa realidade sem muito drama. Rafael construiu sua casa, com espaço suficiente para Lívia ter seu próprio quarto, seu próprio espaço. Dona Célia, que morava 3 casas adiante, ofereceu ajuda com a menina, tornando-se uma avó adotiva que Lívia adorava. A vida encontrou um ritmo, uma rotina que funcionava. E agora Larissa estava de volta, desestabilizando tudo. O barulho de batidas na porta da oficina tirou Rafael de seus pensamentos. Ele olhou para cima e viu Marcelo Santos, o fornecedor de madeira da Serraria São Sebastião, parado na entrada. Marcelo tinha 40 e poucos anos, alto e magro, sempre usando um boné desbotado da marca de cervejas. Rafael, precisava falar com você. Pode entrar, Marcelo. Algum problema com o último pedido? Marcelo entrou e fechou a porta atrás de si, o que imediatamente fez Rafael ficar alerta. Marcelo nunca fechava a porta. Algo estava errado. Olha, começou Marcelo, tirando o boné e torcendo-o nas mãos. Não sei como te dizer isso, mas a serraria está sendo investigada. Rafael parou de lixar. Investigada? Por quê? Parece que alguém denunciou a gente por comprar madeira de origem duvidosa. A Polícia Civil apareceu ontem. Uma delegada nova. Pediu para ver toda a nossa documentação dos últimos 2 anos. Rafael sentiu o estômago afundar. Uma delegada nova. Claro que era ela. Tem algum problema com a documentação? Perguntou ele, tentando manter a voz calma. Marcelo evitou seu olhar. A maior parte está limpa, mas tem alguns lotes. Olha, Rafael, você sabe como é. Às vezes a gente compra de terceiros que compram de outros terceiros. Nem sempre dá para rastrear completamente a origem. Rafael passou a mão pelo cabelo, sentindo a frustração crescer. Ele sempre fora cuidadoso, sempre pedira documentação, sempre tentara garantir que a madeira que comprava vinha de fontes legais. Mas sabia que o sistema era falho, que havia brechas, que às vezes papel dizia uma coisa e a realidade era outra. O que isso significa para mim? Perguntou ele. Marcelo encolheu os ombros. Se a serraria for multada ou fechada temporariamente, você vai precisar encontrar outro fornecedor. E tem mais. A delegada disse que vai querer conversar com todos os clientes regulares da serraria. Seu nome está na lista. Ótimo, murmurou Rafael. Simplesmente ótimo. Desculpa, cara. Eu sei que isso complica as coisas para você. Mas achei melhor te avisar antes dela aparecer. Marcelo saiu pouco depois, deixando Rafael sozinho na oficina com seus pensamentos e a crescente sensação de que não importava o quanto tentasse evitar Larissa, o destino estava conspirando para jogá-los juntos repetidamente. Naquela noite, depois de colocar Lívia para dormir, Rafael sentou no pequeno escritório que mantinha em casa,
olhando para a papelada de seus últimos pedidos de madeira. Tudo estava em ordem do lado dele. Notas fiscais, certificados, documentação de origem. Mas se a serraria estava comprando madeira ilegal, mesmo sem saber, isso o afetaria. Seu celular tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou antes de atender. Alô? Rafael? É a Larissa. Ele quase desligou. Sua mão apertou o telefone com força suficiente para fazer os nós dos dedos ficarem brancos. Como você conseguiu meu número? Não foi difícil. Palmares é uma cidade pequena, lembra? O que você quer, Larissa? Ela suspirou do outro lado da linha. Eu sei que o Marcelo já te avisou sobre a investigação na serraria. Eu queria te dizer pessoalmente antes de aparecer na sua oficina. Quão gentil da sua parte, disse Rafael, não conseguindo esconder a amargura na voz. Rafael, por favor. Eu estou só fazendo meu trabalho. A denúncia foi anônima, mas parece séria. Precisamos verificar. E você acha que eu tenho algo a ver com isso? Não, respondeu ela rapidamente. Eu vi sua documentação na lista de clientes da serraria. Você parece ter sido diligente, mas ainda preciso falar com você oficialmente, fazer algumas perguntas. Quando? Posso ir na sua oficina amanhã à tarde? Por volta das 14 horas? Rafael fechou os olhos, sentindo a dor de cabeça que vinha se formando desde que Marcelo apareceu. Tudo bem, estarei lá. Obrigada. E Rafael? O quê? Eu realmente sinto muito. Por tudo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Rafael ficou sentado no escuro do escritório, ouvindo os sons noturnos da casa, o tic-tac do relógio na parede, o rangido leve da madeira se acomodando, o vento suave nas árvores lá fora. Sentia muito. Depois de 11 anos, ela finalmente dizia que sentia muito. Como se essas palavras pudessem apagar o abandono, a confusão, as noites que ele passou se perguntando o que havia feito de errado, onde havia falhado. Rafael se levantou e foi até a cozinha, servindo-se um copo de água. Pela janela, podia ver as luzes da casa de Dona Célia ainda acesas. A velha senhora sempre ficava acordada até tarde, lendo seus romances ou assistindo suas novelas. Ele pensou em ir até lá, conversar com ela. Dona Célia conhecia Larissa desde criança, havia visto o relacionamento deles florescer e depois desmoronar. Talvez ela tivesse alguma sabedoria para oferecer, alguma perspectiva que Rafael não conseguia enxergar sozinho. Mas era tarde, e ele estava cansado demais para conversas profundas. No dia seguinte, Rafael passou a manhã tentando se concentrar no trabalho. Terminou o armário que estava lixando, começou a montar uma estante para uma cliente de Jundiaí, organizou suas ferramentas, mas sua mente estava em outro lugar, antecipando a conversa da tarde com Larissa. Às 14 horas em ponto, ele ouviu um carro parar em frente à oficina. Respirou fundo e foi até a porta. Larissa estava saindo de um sedã cinza, vestindo calça social preta e camisa branca, o distintivo no cinto, uma pasta na mão. Ela parecia profissional, composta, mas Rafael percebeu a tensão em seus ombros, a forma como suas mãos apertavam a pasta com mais força do que o necessário. Boa tarde, Rafael, disse ela ao se aproximar. Boa tarde. Quer entrar? A oficina de Rafael era espaçosa, com pé direito alto e várias janelas que deixavam entrar luz natural. Máquinas ocupavam um lado do espaço, serras, plainas, lixadeiras. Do outro lado, havia bancadas de trabalho cobertas de ferramentas manuais perfeitamente organizadas. O cheiro de madeira impregnava tudo, misturado com verniz e cola. Larissa olhou ao redor, e Rafael viu algo como admiração em seu rosto. É impressionante, disse ela. Você construiu tudo isso sozinho? Com o tempo, sim. Deve ter dado muito trabalho. Deu, mas valeu a pena. Eles ficaram parados no meio da oficina, o silêncio se estendendo desconfortavelmente. Finalmente, Larissa abriu a pasta e tirou alguns documentos. Eu preciso fazer algumas perguntas sobre seus fornecedores de madeira e sobre a documentação que você mantém. É procedimento padrão da investigação. Entendo. Pode perguntar. As próximas 20 minutos foram formais,
quase frios. Larissa fazia perguntas, Rafael respondia. Ele mostrou suas notas fiscais, seus certificados de origem, explicou seu processo de verificação. Larissa anotava tudo profissionalmente, sem emoção. Quando terminaram, ela guardou os papéis de volta na pasta e olhou para ele. Você está limpo, Rafael. Sua documentação é impecável. Não vai ter problema algum do seu lado. Que bom, disse ele, cruzando os braços. Larissa hesitou, mordendo o lábio inferior do jeito que sempre fazia quando estava nervosa. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Fora do registro? Rafael deu de ombros. Pode tentar. Você me odeia? A pergunta o pegou desprevenido. Ele esperava muitas coisas, mas não aquela franqueza brutal. Eu não sei, respondeu honestamente. Acho que sim, acho que não. Às vezes eu sinto as duas coisas ao mesmo tempo. Larissa assentiu lentamente, como se aquela resposta fizesse sentido para ela. Eu entendo, e eu não te culpo. Por que você voltou, Larissa? Por que Palmares? Ela olhou para a janela, para a luz da tarde entrando em feixes dourados através do vidro. Porque eu precisava. Porque eu cansei de fugir. Fugir do quê? De tudo. De você. De mim mesma. Das escolhas que fiz. Rafael sentiu raiva subir pelo peito. Você teve 11 anos para voltar. 11 anos para dar explicações, para pelo menos tentar me dizer o que houve. Por que agora? Larissa se virou para ele, e seus olhos estavam úmidos. Porque eu finalmente tive coragem. Porque eu finalmente entendi que algumas coisas você não pode deixar para trás. Não importa o quanto tente. E o que você quer de mim, Larissa? Perdão? Absolvição? Uma segunda chance em algo que você mesma destruiu? Eu não quero nada que você não possa dar, disse ela calmamente. Eu só quero que você saiba a verdade. Sobre por que eu parti. Sobre o que aconteceu depois. Você merece saber. Rafael balançou a cabeça. Eu não sei se quero saber. Não sei se isso vai mudar alguma coisa. Pode não mudar. Mas pelo menos você vai entender. Eles ficaram se olhando por um longo momento. O ar entre eles denso com todos os anos de silêncio. Todas as palavras não ditas. Todas as perguntas sem resposta. Foi Rafael quem desviou o olhar primeiro. Eu preciso pensar. Tudo bem, disse Larissa, sua voz suave. Eu posso esperar. Eu tenho todo o tempo do mundo agora. Ela pegou a pasta e caminhou em direção à porta, mas antes de sair, se virou uma última vez. Rafael? Ele olhou para ela. A Lívia se parece com você. Os mesmos olhos, a mesma teimosia no queixo. E então ela saiu, deixando Rafael sozinho na oficina, com o sol da tarde pintando padrões de luz e sombra nas bancadas de trabalho, e um peso novo no peito que ele não sabia como carregar. Rafael passou os 5 dias seguintes em um estado estranho de suspensão. Trabalhava mecanicamente, respondia às perguntas de Lívia com metade da atenção, jantava sem sentir o gosto da comida. Dona Célia percebeu, como sempre percebia tudo, mas dessa vez não pressionou. Apenas deixou bolos extras na varanda e olhares carregados de significado. A verdade era que as últimas palavras de Larissa haviam plantado uma semente de curiosidade que ele não conseguia arrancar. Você merece saber. Saber o quê? O que poderia ter acontecido há 11 anos que justificasse o abandono, o silêncio, a dor? Na sexta-feira à noite, depois de colocar Lívia para dormir, Rafael finalmente cedeu. Pegou o celular e digitou uma mensagem antes que pudesse se arrepender. Podemos conversar. Amanhã à tarde, às 15 horas, na praça principal. A resposta de Larissa veio em menos de 1 minuto. Estarei lá, obrigada. Rafael mal dormiu naquela noite. Quando o sol nasceu no sábado, ele já estava acordado há horas, bebendo café frio na varanda e observando as primeiras luzes pintarem o céu de rosa e laranja. Ele se perguntou quantas vezes Larissa havia visto esse mesmo amanhecer em São Paulo, se ela havia pensado nele, se havia arrependimento em todas aquelas manhãs distantes.
O dia arrastou-se com uma lentidão torturante. Lívia estava com a mãe naquele fim de semana. Marina tinha vindo buscá-la na sexta após a escola para levá-la para Campinas. A casa parecia grande e vazia demais, sem a energia da menina preenchendo os cômodos. Às 14h45, Rafael saiu de casa. A praça principal ficava a apenas 10 minutos de caminhada, mas ele precisava se mover, precisava gastar a energia nervosa que fazia suas mãos tremerem. A praça estava tranquila naquela tarde de sábado. Algumas crianças brincavam no parquinho sob a supervisão de pais distraídos olhando celulares. Idosos jogavam dominó nas mesas de concreto sob as árvores de ipê. Um vendedor ambulante oferecia picolés de um carrinho branco com guarda-sol listrado. Rafael sentou em um banco de madeira perto do coreto central, de onde podia ver toda a praça. Às 15 horas em ponto, viu Larissa aparecer do outro lado, caminhando lentamente em sua direção. Ela usava jeans e uma blusa branca simples, o cabelo solto caindo sobre os ombros. Sem o uniforme, sem o distintivo, ela parecia mais jovem, mais próxima da garota que ele havia conhecido. Ela sentou ao lado dele no banco, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Apenas observaram a praça, as crianças brincando, as folhas dos ipês dançando ao vento. Foi Larissa quem finalmente quebrou o silêncio. Obrigada por aceitar conversar. Rafael assentiu sem olhar para ela. Você disse que eu merecia saber a verdade. Então me conte. Larissa respirou fundo, e ele ouviu o tremor na inspiração. Ela estava nervosa, percebeu. Talvez até com medo. Quando eu fui aprovada no concurso da Polícia Civil, começou ela, a voz baixa, mas firme, eu estava feliz. Realizada. Era tudo o que eu sempre quis, mesmo que nunca tivesse admitido em voz alta. Mas também estava apavorada porque sabia o que isso significava para nós. Rafael manteve os olhos fixos em frente, mas estava ouvindo cada palavra. Eu vim te contar, continuar Larissa, naquele dia de janeiro. Eu vim te contar sobre o concurso e tentar conversar sobre como faríamos funcionar. Mas quando cheguei na sua casa e te vi esperando na porta com aquele sorriso, planejando nosso futuro juntos como se fosse tão simples, eu entrei em pânico. Então você fugiu, disse Rafael, sem conseguir esconder a amargura. Eu fugi, confirmou ela. Mas não era só do relacionamento, Rafael. Era de algo maior. Eu tinha 22 anos e estava grávida. O mundo parou. Rafael sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Ele se virou para olhá-la finalmente e viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela. O quê? Foi tudo que conseguiu dizer. Eu estava grávida de 2 meses quando fui aprovada no concurso, disse Larissa, a voz quebrando. Eu descobri 3 dias antes de ir falar com você. E eu simplesmente congelei. Não sabia o que fazer. Como te contar? Como conciliar a carreira que eu sempre quis com um bebê, com você, com Palmares? Por que você não me contou? Perguntou Rafael, sentindo raiva e dor lutando pelo domínio dentro dele. Por que você simplesmente foi embora sem me dar a chance de pelo menos saber? Larissa limpou as lágrimas com as costas da mão, mas novas continuavam vindo. Porque eu tive medo. Medo de que você tentasse me convencer a ficar, a desistir da carreira. Medo de que eu cedesse porque eu te amava demais. Medo de que, anos depois, eu te odiasse por ter desistido dos meus sonhos. Então eu tomei a decisão sozinha. Eu iria para São Paulo, faria o curso, teria o bebê, e então tentaria fazer tudo funcionar de alguma forma. E então? Perguntou Rafael, sua voz apenas um sussurro rouco. Larissa fechou os olhos e mais lágrimas escaparam. E então, 2 semanas depois de chegar em São Paulo, quando eu estava sozinha num apartamento minúsculo que mal tinha móveis, eu perdi o bebê. Foi um aborto espontâneo, súbito, sangrando no chão do banheiro às 3 da manhã, sozinha, sem ninguém para ligar, sem ninguém que soubesse que eu estava grávida. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Não conseguia respirar direito, não conseguia processar o que estava ouvindo. Eu fui para o hospital, continuou Larissa, a voz tremendo.
Eles fizeram o procedimento. Me mandaram para casa com receitas e folhetos sobre luto gestacional. Eu fiquei 3 dias naquele apartamento, sozinha, tentando entender o que tinha acontecido. E a única conclusão que consegui chegar foi que eu havia sido punida por ter escondido de você, por ter planejado criar nosso filho longe de você, por ter sido egoísta e covarde. Larissa, começou Rafael, mas ela balançou a cabeça. Eu me convenci de que você estava melhor sem mim, que eu não merecia voltar, não merecia sua presença depois do que tinha feito. Então eu simplesmente segui em frente, ou tentei, mergulhei no trabalho, na carreira. Me tornei boa no que faço, mas nunca passei um dia sem pensar em você, sem me perguntar como seria nossa vida se eu tivesse sido corajosa o suficiente para confiar em você desde o início. Rafael se levantou do banco, incapaz de continuar sentado. Caminhou alguns passos e ficou de costas para ela, as mãos nos quadris, tentando organizar o caos de emoções dentro dele. Raiva, tristeza, perda. Algo que poderia ser perdão começando a brotar por baixo de tudo. Você me tirou a chance de ser pai daquela criança, disse ele, a voz grossa. Você me tirou a chance de estar lá quando você mais precisou. Você decidiu por nós dois, Larissa. E isso dói mais do que o abandono. Dói saber que você não confiou em mim o suficiente. Eu sei, disse ela atrás dele, soluçando agora. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Não estou te pedindo para esquecer, Rafael, nem para perdoar se você não conseguir. Só queria que você soubesse. Só queria que você entendesse que não foi sobre você não ser bom o suficiente, ou sobre eu não te amar. Foi sobre mim sendo jovem demais, assustada demais e cometendo o maior erro da minha vida. Rafael se virou lentamente para olhá-la. Larissa estava encolhida no banco, os ombros curvados, o rosto escondido nas mãos. Ela parecia pequena, quebrada, tão diferente da policial confiante que ele vira dias atrás. Ele sentiu algo dentro dele ceder. Não era perdão completo, ainda não, mas era o começo de compreensão. Ela havia carregado essa dor sozinha por 11 anos. Havia vivido com a culpa, com o luto de um filho que ele nunca soube que existiu, com o peso de decisões tomadas em pânico e juventude. Rafael voltou ao banco e sentou-se ao lado dela, mais perto desta vez. Ele não a tocou, não sabia se estava pronto para isso, mas ficou ali, uma presença silenciosa ao lado da dor dela. Eu teria ficado, disse ele suavemente. Se você tivesse me contado, eu teria largado tudo e ido com você para São Paulo, ou teria te pedido para ficar, ou teria encontrado uma terceira opção, porque era isso que pessoas que se amam fazem, Larissa. Elas encontram soluções juntas. Eu sei disso agora, disse ela, limpando o rosto e finalmente olhando para ele. Levei 11 anos para entender, mas eu entendo agora. Eles ficaram sentados em silêncio enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa. As crianças foram embora com seus pais. Os idosos terminaram seu jogo de dominó e se dispersaram. O vendedor de picolés fechou seu carrinho e partiu. A praça esvaziou até restar apenas eles dois. Por que você voltou agora? Perguntou Rafael. Depois de todo esse tempo, por que Palmares? Larissa suspirou, uma exalação longa e cansada. Porque eu recebi uma promoção, delegada titular em São Paulo, uma das vagas mais cobiçadas do estado. Era tudo que eu havia trabalhado para conseguir durante uma década. E quando recebi a notícia, a primeira coisa que senti não foi alegria ou orgulho. Foi vazio. Eu percebi que tinha escalado a montanha inteira, e quando cheguei no topo, não havia ninguém lá para compartilhar a vista comigo. Então você pediu transferência. Não exatamente. Eu recusei a promoção. Meu superior achou que eu estava louca, meus colegas não conseguiam entender. Mas eu pedi para ser enviada para o interior, qualquer cidade pequena que precisasse de alguém com minha experiência. Palmares estava na lista. E quando vi o nome, soube que era um sinal. Um sinal de quê?
de que talvez não fosse tarde demais para consertar pelo menos uma coisa na minha vida, para finalmente parar de fugir. Rafael olhou para o perfil dela, para a linha de sua mandíbula, para a forma como o sol poente dourava sua pele. Ele viu a menina que havia amado há mais de uma década, mas também viu a mulher que ela se tornara, marcada por experiências e perdas que ele nunca compartilhou. Eu não sei se posso te perdoar completamente, disse ele honestamente. Não ainda. Talvez nunca. Mas eu entendo agora. E isso já é algo. Larissa assentiu, um pequeno sorriso triste tocando seus lábios. É mais do que eu merecia. O celular de Rafael vibrou no bolso. Ele pegou e viu uma mensagem de um número desconhecido. Sabemos que você falou com a polícia sobre a serraria. Seria uma pena se algo acontecesse com sua oficina bonita. Mantenha a boca fechada. O sangue de Rafael gelou. Ele mostrou a mensagem para Larissa, que leu rapidamente, sua expressão mudando de vulnerável para profissional em segundos. Isso é uma ameaça direta, disse ela, pegando o próprio celular. Eu preciso fazer um registro disso. E você precisa aumentar a segurança da oficina. Quem mandaria isso? Perguntou Rafael, sentindo medo real pela primeira vez. Eu só mostrei papelada, não acusei ninguém. As pessoas envolvidas em madeira ilegal não são racionais, explicou Larissa, já digitando no telefone. Elas veem qualquer cooperação com a polícia como traição. Temos que levar isso a sério, Rafael. Lívia, disse Rafael, o pânico crescendo. Ela está com a mãe, mas volta amanhã à noite. Ela vai ficar bem. Vamos colocar uma viatura fazendo rondas pela sua casa e pela oficina. E eu vou ficar de olho pessoalmente. Rafael olhou para ela, vendo a determinação em seus olhos. A policial estava de volta, focada e competente. Mas por baixo, ele ainda podia ver traços da mulher quebrada de minutos atrás. A vulnerabilidade que ela havia permitido que ele visse. Obrigado, disse ele. Não precisa agradecer. Essa é minha investigação, minha responsabilidade. E você? Ela hesitou. Você e Lívia são importantes para mim, mesmo que eu não tenha o direito de dizer isso. Eles deixaram a praça juntos, caminhando lado a lado até a delegacia, onde Larissa registraria formalmente a ameaça. No caminho, Rafael se pegou observando as ruas de Palmares com novos olhos. A cidade que sempre fora seu refúgio agora parecia conter sombras que ele não havia notado antes. Na delegacia, Larissa o guiou até sua sala, um espaço pequeno mas organizado, com uma mesa de metal, computador antigo, arquivos empilhados e um quadro branco coberto de anotações e fotos. Rafael reconheceu algumas das fotos. Eram da área ao redor da Serraria São Sebastião, mapas de propriedades, listas de nomes. Senta, disse Larissa, indicando uma cadeira. Vou fazer o registro oficial da ameaça e depois precisamos conversar sobre medidas de segurança. Enquanto ela digitava no computador, Rafael olhou ao redor da sala. Na parede atrás da mesa, havia um certificado de excelência da Academia de Polícia, algumas comendações, uma foto de Larissa em uniforme de gala ao lado de outros policiais. Mas o que chamou sua atenção foi uma foto pequena, quase escondida entre os papéis na mesa. Ele inclinou-se sutilmente para ver melhor. Era uma foto deles dois. Tinha mais de 10 anos, tirada no último Réveillon que passaram juntos. Estavam na beira do lago, ele com o braço ao redor dela, ambos sorrindo para a câmera. Rafael lembrava daquela noite, lembrava do gosto de champanhe barato e esperança. Larissa seguiu seu olhar e corou levemente. Eu sei que é patético, disse ela suavemente, mas nunca consegui jogar fora. Não é patético, respondeu Rafael, surpreendendo a si mesmo. É humano. Eles trocaram um olhar longo, carregado de tudo que havia sido dito e tudo que ainda ficara por dizer. Foi interrompido pela porta se abrindo abruptamente. Um policial mais velho entrou, o rosto vermelho de agitação. Delegada, temos um problema. Acabaram de ligar. Tem um incêndio na zona rural,
perto da Serraria São Sebastião. Parece criminoso. Larissa se levantou imediatamente, já pegando sua jaqueta e distintivo. Chama o corpo de bombeiros e a perícia. Eu vou para lá agora. Ela olhou para Rafael. Você fica aqui na delegacia até eu voltar. Não quero você na rua até sabermos o que está acontecendo. Larissa, começou ele. Mas ela já estava saindo, dando ordens, transformada completamente na policial que investigava crimes sérios. Rafael ficou sozinho na sala, ouvindo o movimento da delegacia, sirenes começando a soar lá fora. Ele olhou novamente para a foto na mesa, para os dois jovens sorridentes que não faziam ideia do que o futuro traria, e se perguntou se eles, mais velhos e feridos agora, teriam alguma chance de reconstruir algo do que tinham perdido. Ou se o passado, com todos seus erros e dores, era pesado demais para permitir que o futuro florescesse. 2 horas depois, Larissa voltou. Ela estava suja de fuligem, o cabelo desarrumado, exaustão marcada em cada linha do rosto. Rafael se levantou imediatamente quando ela entrou na sala. O que aconteceu? Larissa se deixou cair na cadeira atrás da mesa. Incendiaram um galpão de madeira ilegal que tínhamos localizado perto da serraria. Destruíram as evidências antes que pudéssemos apreender. Isso significa que eles sabem que estamos perto de descobrir quem está por trás de tudo. Você está bem? Perguntou Rafael, percebendo um corte superficial na testa dela. Estou. Foi só um arranhão de galho. Ela limpou a testa com a manga da camisa. Rafael, isso está ficando sério. Essas pessoas não estão brincando. Precisamos ter muito cuidado. O que fazemos agora? Agora, disse Larissa, endireitando-se na cadeira. Eu te levo para casa e coloco proteção lá. E amanhã começamos a juntar as peças para descobrir quem está mandando essas ameaças antes que alguém se machuque de verdade. Rafael assentiu, sentindo o peso da situação. Em menos de 2 semanas, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Larissa estava de volta. Segredos de 11 anos atrás haviam sido revelados. E agora ele estava no meio de uma investigação criminal que colocava em risco tudo que ele havia construído. Mas enquanto olhava para Larissa, vendo a determinação em seus olhos apesar do cansaço, Rafael percebeu algo. Pela primeira vez em anos, ele não se sentia completamente sozinho enfrentando os problemas da vida. E isso, por mais assustador que fosse, também era estranhamente reconfortante. Vamos, disse Larissa, levantando-se e pegando as chaves do carro. Vamos te levar para casa em segurança. E juntos, eles saíram da delegacia para a noite de Palmares, sem saber ainda que os próximos dias testariam não apenas a investigação de Larissa, mas também a frágil reconstrução que haviam começado naquela tarde na praça. Os 5 dias seguintes foram uma mistura de tensão, investigação e uma aproximação inesperada. Larissa manteve sua palavra, colocando rondas regulares pela casa de Rafael e pela oficina. Mas além disso, ela começou a aparecer pessoalmente, verificando se estava tudo bem, trazendo atualizações da investigação, ficando para tomar café enquanto discutiam os próximos passos. Rafael percebeu que estava esperando essas visitas, não apenas pela segurança que traziam, mas pela presença dela. Havia algo diferente agora, que a verdade estava exposta entre eles. Os muros que ele havia construído tão cuidadosamente começavam a mostrar rachaduras, e pela primeira vez em 11 anos, ele não estava com pressa de consertá-los. Lívia voltou de Campinas no domingo à noite, cheia de histórias sobre o fim de semana com a mãe. Rafael não contou a ela sobre as ameaças, não quis assustá-la, mas reforçou as regras sobre não sair sozinha, sobre sempre avisar onde estava. A menina percebeu que algo estava diferente, mas não pressionou. Ela tinha o dom de sentir quando o pai precisava de espaço. Na terça-feira à noite, Larissa apareceu na porta de Rafael com uma expressão que ele já estava aprendendo a ler. Era o rosto dela quando tinha notícias importantes. "Posso entrar?" perguntou ela. Larissa havia se tornado uma presença mais frequente, mas ainda esperava convite, ainda respeitava os limites que Rafael estabelecia. "Claro."
Lívia está terminando a lição de casa na sala. Eles foram para a cozinha, onde Rafael serviu café em 2 canecas de cerâmica que ele mesmo havia feito num curso de artesanato anos atrás. Larissa segurou a caneca com as 2 mãos, como se precisasse do calor mesmo não estando frio. Nós pegamos eles, disse ela sem rodeios. O grupo que estava traficando madeira ilegal. Eram 3 pessoas, incluindo um intermediário que trabalhava na serraria. Marcelo não estava envolvido. Ele realmente não sabia. Mas alguns de seus funcionários estavam facilitando a entrada de madeira sem documentação adequada. Rafael sentiu o alívio inundar seu peito. E a ameaça? O incêndio? Tudo conectado. Eles queriam me assustar, fazer com que eu fechasse a investigação. Quando viram que não funcionaria, tentaram destruir as evidências. Mas não foram inteligentes o suficiente. Deixaram rastros. Ela sorriu levemente. Um sorriso cansado, mas satisfeito. Está acabado, Rafael. Você e Lívia estão seguros. Rafael se apoiou no balcão da cozinha, sentindo a tensão que carregava há dias finalmente começar a se dissipar. Obrigado, por tudo, por nos proteger, por resolver isso. Larissa balançou a cabeça. Não precisa agradecer. Era meu trabalho. E além disso, ela hesitou, olhando para o café na caneca. Eu devia isso a você. Não podia deixar nada acontecer com você ou com a Lívia. Antes que Rafael pudesse responder, Lívia apareceu na porta da cozinha, sorrindo ao ver Larissa. Oi, Larissa! Você vai jantar com a gente? Rafael e Larissa trocaram um olhar. Ele viu a esperança nos olhos dela, mas também a cautela, esperando que ele decidisse. Temos macarrão à bolonhesa, disse Rafael. Sempre fazemos demais. Você é bem-vinda se quiser ficar. O sorriso que iluminou o rosto de Larissa valeu qualquer desconforto residual que ele sentisse. Eu adoraria. O jantar foi surpreendentemente fácil. Lívia dominava a conversa, contando sobre a escola, sobre o projeto de ciências que estava fazendo sobre o ciclo da água, sobre como sua melhor amiga Emma estava aprendendo a tocar violão. Larissa ouvia com atenção genuína, fazia perguntas, ria nos momentos certos. Rafael observava as 2 interagindo, e algo dentro dele se aquietava. Ele pensou no bebê que nunca nasceu, no filho ou filha que teria 11 anos agora se as coisas tivessem sido diferentes. Sentiu a dor fantasma dessa perda, mas também, surpreendentemente, algo parecido com paz. Não dava para mudar o passado, não dava para recuperar o que foi perdido. Mas talvez, apenas talvez, desse para construir algo novo com os pedaços que sobraram. Depois do jantar, enquanto Lívia assistia desenhos na sala, Rafael e Larissa lavavam a louça juntos. Era uma cena doméstica, simples, comum, mas carregada de significado. Ombro a ombro na pia, passando pratos, secando copos, conversando sobre coisas pequenas. A serraria vai conseguir continuar operando? Perguntou Rafael, passando um prato molhado para ela. Vai. Depois de uma auditoria completa e algumas multas. Marcelo está cooperando totalmente, substituindo os funcionários envolvidos. Ele vai ficar bem. Isso é bom. Ele é um homem honesto. Só se deixou enganar por gente errada. Como a maioria de nós, disse Larissa suavemente. E Rafael soube que ela não estava falando apenas de Marcelo. Eles terminaram a louça em silêncio confortável. Quando Larissa foi embora naquela noite, depois de se despedir de Lívia com um abraço que fez a menina sorrir de orelha a orelha, ela se virou para Rafael na porta. Posso voltar? Perguntou ela. Não para investigação ou trabalho. Só para ver você. E a Lívia? Rafael pensou por um longo momento. Pensou em tudo que tinha sido quebrado e tudo que estava sendo lentamente reconstruído. Pensou nos riscos de abrir seu coração novamente, de deixar Lívia se apegar a alguém que poderia partir. Pensou em todas as razões sensatas para dizer não. E então, pensou na forma como Larissa olhava para sua filha, no som da risada dela enchendo sua cozinha, na sensação de não estar sozinho carregando todos os pesos do mundo. Sim, disse ele. Você pode voltar. E ela voltou. Não todos os dias,
Não de forma invasiva, mas regularmente. Jantares ocasionais. Passeios na praça nos domingos. Uma vez, ela ajudou Rafael a instalar novas prateleiras na oficina, revelando uma habilidade surpreendente com ferramentas que ela aprendera com o pai anos atrás. Lívia floresceu com a atenção. Ela começou a falar sobre Larissa com Dona Célia, com os colegas de escola, com Marina durante as ligações semanais. Marina, para o crédito dela, apenas disse que ficava feliz que Rafael tivesse encontrado alguém e que Lívia merecia ter o máximo de pessoas boas possível em sua vida. Dona Célia foi mais direta. Numa tarde de quinta-feira, quando Larissa tinha acabado de sair após tomar café com eles, a velha senhora olhou para Rafael com aqueles olhos que viam demais. "Você ainda a ama?" perguntou ela sem rodeios. Rafael, acostumado com a franqueza dela depois de anos de convivência, não tentou desviar. "Eu não sei. Eu amei quem ela era. Estou aprendendo a conhecer quem ela é agora. É complicado. Amor verdadeiro sempre é", disse Dona Célia, batendo a mão no ombro dele. "Mas se você estiver disposto a tentar, ela parece estar também. E isso já é meio caminho andado." Rafael não respondeu, mas as palavras ficaram com ele, ecoando enquanto ele trabalhava na oficina, enquanto colocava Lívia para dormir, enquanto ficava acordado tarde da noite olhando para o teto. Então veio um sábado, 6 semanas depois da revelação na praça. Larissa tinha combinado de passar o dia com eles, ajudando Rafael a construir uma casinha de bonecas que ele havia prometido para Lívia há meses, mas nunca tinha encontrado tempo de fazer. Eles trabalharam na oficina enquanto Lívia desenhava projetos mirabolantes de como queria que a casa fosse. 3 andares, ela insistiu, com um escorregador da varanda e uma torre. Toda casa de bonecas precisa de uma torre. Rafael e Larissa trocaram sorrisos divertidos enquanto tentavam traduzir a imaginação de uma criança de 9 anos em algo estruturalmente viável. "Que tal começarmos com 2 andares?" sugeriu Rafael. "E depois, se sobrar material, vemos o que podemos fazer sobre a torre." Lívia considerou isso com seriedade exagerada. "Tudo bem, mas tem que ter varandinha em cada andar." "Varandinhas são possíveis", confirmou Larissa, já medindo tábuas de pinus. Eles trabalharam por horas. Rafael cortava as peças, Larissa lixava as bordas, Lívia pintava as partes que já estavam prontas com cores vibrantes escolhidas especialmente por ela. A oficina estava cheia de risadas, de conversas sobrepostas, de música tocando baixinho no rádio velho de Rafael. Em determinado momento, Rafael olhou ao redor, para Lívia concentrada pintando uma janelinha de azul celeste, para Larissa medindo cuidadosamente uma peça com a língua entre os dentes do jeito que ela sempre fazia quando estava focada, e sentiu algo se expandir em seu peito. Felicidade. Simples. Não complicada por passado ou futuro. Apenas o presente. Aquele momento específico de criar algo juntos. Larissa levantou os olhos e o pegou olhando. Ela sorriu. Uma pergunta nos olhos. Ele sorriu de volta. E não precisaram de palavras. Alguma coisa estava sendo construída ali. Não apenas uma casa de bonecas, mas algo maior, mais importante. No final da tarde, quando a estrutura básica da casa estava pronta esperando a cola secar, eles se sentaram no chão da oficina, exaustos, mas satisfeitos. Lívia estava deitada entre os dois, olhando para o teto alto da oficina. "Pai, posso fazer uma pergunta?" "Claro, filha. Larissa vai ser minha nova mãe?" Rafael sentiu o ar preso nos pulmões. Ele olhou para Larissa, que tinha ficado muito quieta ao lado deles. Ela olhou de volta para ele, os olhos arregalados, claramente não sabendo como responder. "Lívia", começou Rafael cuidadosamente, "você já tem uma mãe. A Marina." "Eu sei", disse Lívia, ainda olhando para o teto. "Mas a Emma tem 2 pais porque os pais dela se separaram e a mãe dela casou de novo." "Então não dá para ter 2 mães?" Rafael não tinha resposta para aquilo. Ele olhou para Larissa em busca de ajuda. Foi ela quem respondeu, a voz suave, mas firme. "Lívia, eu gostaria muito de fazer parte da sua vida.
se você quiser e se seu pai permitir. Mas isso não precisa ter um nome específico agora. Podemos só ser amigos? Amigos que se importam muito uns com os outros? Lívia pensou nisso, então se virou de lado para olhar para Larissa. Como melhor amiga. Como melhor amiga, confirmou Larissa sorrindo. Se você quiser. Eu quero, disse Lívia, se aconchegando contra o lado de Larissa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael observou sua filha nos braços de Larissa. Observou a forma como Larissa a segurava, protetora mas delicada, e soube que não importava quanto medo ele tivesse, não importava quantas barreiras tentasse construir, já era tarde demais. Seu coração já havia tomado a decisão que sua mente ainda estava processando. Ele amava Larissa Tavares, ainda, novamente, sempre. Naquela noite, depois que Lívia foi para a cama, Rafael e Larissa ficaram na varanda da frente. O céu estava estrelado, sem nuvens, o ar fresco da noite de primavera carregando o cheiro de jasmim do jardim de Dona Célia. Sobre o que Lívia perguntou hoje, começou Rafael, as mãos apoiadas no corrimão da varanda. Larissa estava ao lado dele, perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Eu não deveria ter respondido sem falar com você primeiro. Não, você respondeu certo. Rafael se virou para olhá-la. Larissa, esses últimos 2 meses foram intensos. Muita coisa aconteceu, muita coisa foi dita. E eu fiquei pensando em algo que você disse lá na praça, sobre não ser tarde demais para consertar as coisas. Larissa virou o corpo todo para encará-lo, seus olhos verdes refletindo a luz do poste da rua. Você acha que não é tarde demais? Eu acho que é complicado, respondeu Rafael honestamente. Eu acho que ainda tem muita coisa para trabalharmos, muita confiança para reconstruir. Mas eu também acho que eu quero tentar, de verdade. Não como amigos, não como 2 pessoas que compartilham um passado, como algo mais. Larissa soltou um suspiro tremido, lágrimas brilhando em seus olhos. Você tem certeza? Porque se formos tentar isso, Rafael, eu preciso que você saiba que dessa vez eu não vou embora. Não importa o que aconteça. Eu escolhi você. Escolhi Palmares. Escolhi essa vida. E escolhi você e Lívia. Eu sei, disse Rafael, e ele realmente sabia. Podia ver nos olhos dela, na forma como ela havia se atirado a protegê-los durante a investigação, na paciência com que esperava que ele estivesse pronto. Ela já havia provado suas palavras com ações. Então sim, continuou ele, sua voz ficando mais firme. Eu tenho certeza. Vamos devagar. Vamos com cuidado, mas vamos juntos. Larissa fechou a distância entre eles e o abraçou. Rafael a puxou para perto, sentindo pela primeira vez em mais de uma década o encaixe perfeito de seu corpo contra o dele. Ela cheirava diferente agora, perfume mais sofisticado, mas embaixo dele ainda havia algo familiar, algo que era essencialmente Larissa. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados sob as estrelas, enquanto Palmares dormia ao redor deles. E Rafael pensou que talvez essa fosse a verdade sobre segundas chances. Elas não apagavam o passado, não desfaziam os erros, não removiam as cicatrizes, mas ofereciam algo igualmente valioso, a possibilidade de aprender com a dor, de crescer através da perda e de construir algo mais forte porque sabiam exatamente o que podiam perder. 3 meses se passaram como páginas virando num livro. A casinha de bonecas foi terminada, com suas varandinhas em cada andar e até uma torre pequena no topo, um compromisso entre praticidade e imaginação. Ficava no quarto de Lívia, povoada por bonecas de todas as formas e tamanhos, cenário de inúmeras histórias que só uma criança de 9 anos poderia criar. A Serraria São Sebastião passou por sua auditoria, implementou novos controles e voltou a operar normalmente. Marcelo até expandiu, trazendo um novo parceiro que entendia de certificação ambiental, transformando o susto em oportunidade de crescimento. Larissa se estabeleceu completamente como delegada de Palmares. A cidade a acolheu de volta,
e ela se tornou uma presença familiar nas ruas, conhecida por ser justa, mas firme, por realmente se importar com a comunidade. E Rafael aprendeu a deixar as paredes caírem. Pouco a pouco, tijolo por tijolo, ele permitiu que Larissa entrasse não apenas em sua vida, mas em seu coração. Tiveram conversas difíceis sobre o passado, sobre expectativas, sobre medos. Brigaram algumas vezes, pequenas discussões que eram na verdade aprendizados sobre como se comunicar de novo, como ser parceiros de verdade. Mas mais do que brigas, tiveram momentos de leveza. Jantares em família, passeios à beira do lago onde tinham ido tantas vezes quando eram jovens. Manhãs de domingo preguiçosas com café demorado enquanto Lívia assistia desenhos. A lenta construção de uma vida compartilhada, não perfeita, mas real. Num sábado de tarde, 3 meses depois daquela conversa na varanda, Rafael estava na oficina dando os toques finais numa mesa de jantar encomendada quando Lívia e Larissa entraram. Elas tinham passado a manhã na praça, Larissa ensinando Lívia a andar de bicicleta sem rodinhas. Pai, eu consegui! Andei sozinha por quase 1 minuto inteiro. Rafael largou a lixa e abriu os braços para receber a filha, que se jogou nele cheia de entusiasmo. Estou tão orgulhoso de você, querida. Larissa foi até você, disse Lívia. Ela segurou a bicicleta e depois soltou, e eu não caí. Ela é muito corajosa, disse Larissa, aproximando-se deles. Mais corajosa do que eu era na idade dela. Rafael olhou para Larissa sobre a cabeça de Lívia. Obrigado, articulou sem som. Por estar aqui. Por isso tudo. Larissa sorriu. Aquele sorriso que agora ele via todos os dias, e assentiu. Sempre, ela respondeu baixinho. Pai, posso pintar uma parte da mesa? Perguntou Lívia, já se soltando do abraço e olhando com interesse para o projeto. Essa mesa é para uma cliente, filha, mas estou começando um aparador semana que vem. Você pode decorar uma gaveta dele, que tal? Lívia concordou animada e saiu correndo para a casa para pegar seus materiais de arte, deixando Rafael e Larissa sozinhos. Ela está feliz, observou Larissa, se aproximando mais dele. Está, concordou Rafael. Nós estamos. Ele hesitou, depois continuou. Eu estava pensando... Marina vai buscar Lívia semana que vem para passar uns dias em Campinas. Pensei que talvez pudéssemos... Eu não sei. Fazer alguma coisa? Só nós dois? Como um encontro? Perguntou Larissa, os olhos brilhando divertidos. Rafael riu, sentindo-se surpreendentemente tímido considerando tudo que eles já haviam passado juntos. É, como um encontro. Faz tempo que não temos tempo sozinhos. Eu adoraria... disse Larissa, ficando na ponta dos pés para beijar levemente seu rosto. Um encontro de verdade, com você me buscando na porta e tudo. Eu posso fazer isso, prometeu Rafael, puxando-a para mais perto. Posso até levar flores. Flores seria um exagero, brincou ela. Mas o sorriso em seu rosto dizia que ela adoraria cada segundo do exagero. Lívia voltou correndo, os braços cheios de lápis de cor e papéis. E o momento entre eles se dissolveu naturalmente na energia da criança, mas ficou ali, uma promessa pendente, um futuro se desenrolando diante deles, um dia de cada vez. Naquela noite, depois que Lívia estava dormindo e Larissa tinha ido para sua própria casa, uma pequena casa alugada a apenas 4 quarteirões de distância, Rafael sentou na varanda como se tornou seu hábito. Dona Célia apareceu, como geralmente fazia, trazendo 2 copos de limonada fresca. Você parece feliz, menino, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado dele. Eu estou, confirmou Rafael. Assustado às vezes, ainda processando muita coisa, mas feliz. É assim que deveria ser, disse Dona Célia sabiamente. Felicidade de verdade não é ausência de medo ou de dor. É a escolha de continuar amando apesar deles. Rafael pensou nisso. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela tarde na estrada quando parou para ajudar uma viatura quebrada. Pensou na dor da revelação, no medo durante a investigação, na lenta reconstrução da confiança. E pensou em todos os momentos pequenos que vieram depois,
risadas compartilhadas, mãos dadas, olhares que diziam mais do que palavras. "Você acha que vamos conseguir?" perguntou ele. "Fazer isso funcionar de verdade?" Dona Célia olhou para ele com aqueles olhos que tinham visto gerações de amores florescerem e murcharem em palmares. "Eu acho que vocês dois já passaram pela parte difícil. Vocês se perderam e se encontraram de novo. Agora é só sobre escolher continuar se encontrando, todos os dias, mesmo quando for difícil." Ela se levantou, deixando o copo vazio na mesinha entre as cadeiras. "Boa noite, Rafael. E pare de pensar tanto. Às vezes a vida é simples. Você ama ela. Ela ama você. Lívia ama vocês dois. O resto é só detalhes." Rafael ficou sozinho na varanda, ouvindo os sons noturnos da cidade, os grilos cantando, um cachorro latindo à distância, o vento suave nas árvores. Ele pensou em Larissa dormindo em sua própria casa, em Lívia sonhando no quarto decorado com estrelas que brilhavam no escuro, em Dona Célia voltando para sua casa cheia de memórias e sabedoria. E ele pensou em como o destino era estranho, como uma parada na estrada para ajudar alguém em apuros poderia mudar tudo, como um rosto que ele pensou ter esquecido poderia estar lá o tempo todo, esperando o momento certo para voltar. Como o amor poderia sobreviver a 11 anos de silêncio e voltar diferente, mais maduro, mais forte. Rafael olhou para o céu estrelado e fez uma promessa silenciosa, para si mesmo, para Larissa, para o futuro que estavam construindo juntos. Ele não deixaria o medo vencer. Não deixaria o passado ditar o futuro. Ele escolheria amar, todos os dias, mesmo quando fosse assustador, mesmo quando doesse. Porque algumas pessoas valem o risco. Algumas histórias merecem um segundo capítulo. E algumas vezes, apenas algumas vezes, a vida te dá a chance de consertar o que foi quebrado e transformar em algo ainda mais bonito. Rafael entrou em casa, trancou a porta, verificou Lívia uma última vez e foi para a cama. E pela primeira vez em muitos anos, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem arrependimentos, apenas a paz de quem sabia que estava exatamente onde deveria estar. O futuro ainda era incerto. Haveria desafios, discussões, momentos de dúvida. Mas haveria também amor, risos, a lenta construção de uma família que não era perfeita, mas era deles. E no final, pensou Rafael antes de adormecer, talvez fosse isso que mais importava. Não a perfeição, mas a persistência. Não evitar a dor, mas atravessá-la juntos. Não garantias, mas a coragem de tentar de qualquer maneira. Porque o amor verdadeiro não era sobre nunca cair. Era sobre levantar juntos, todas as vezes, e seguir em frente. E você? Acredita que algumas pessoas merecem uma segunda chance, mesmo após anos de silêncio e dor? Que o perdão pode ser mais forte que a mágoa? E que o amor verdadeiro às vezes precisa ser quebrado para ser reconstruído de forma ainda mais sólida? A história de Rafael e Larissa nos lembra que nunca é tarde demais para sermos corajosos, para enfrentarmos nossos medos e para escolhermos amar apesar dos riscos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Deixe nos comentários, você já teve uma segunda chance no amor? O que você faria se reencontrasse alguém que marcou profundamente sua vida? Inscreva-se no canal Ecos do Coração para mais histórias que fazem você refletir sobre amor, perda, perdão e a beleza de reconstruir o que parecia perdido para sempre. Até a próxima história.